Olá, estamos começando mais uma aula na tela. Sou o professor Danilo, professor do componente curricular de Ciências. O tema da nossa aula de hoje é reprodução assexuada e sexuada em animais. A reprodução sexuada envolve gametas. Então, nesse caso, temos o gameta feminino, que é o óvulo, certo? Que é uma célula reprodutiva, e temos o gameta masculino, que é o espermatozoide, que é outra célula reprodutiva. Certo? Ou seja, essa célula reprodutiva, que é o espermatozoide, ao fecundar o óvulo, que é um gameta feminino, ocorre a formação do zigoto, que o zigoto é a primeira célula de um indivíduo que está em formação. Fecundação interna e fecundação externa. A fecundação interna ela ocorre quando um macho de uma espécie de animal ele deposita seu espermatozoide dentro do corpo da fêmea, isso no acasalamento. Tá? E a partir daí, esse espermatozoide ele vai fecundar o óvulo e a partir daí a formação do zigoto, após a fecundação ou fertilização, que o zigoto é a primeira célula de um indivíduo em formação. Temos também a fecundação externa, certo? Onde os animais de uma espécie eles se acasalam, eles depositam tanto o gameta masculino como feminino no ambiente, certo? A partir daí ocorre a fecundação, ou seja, o espermatozoide masculino vai fecundar o óvulo e formar o zigoto. Essa fecundação ela ocorre principalmente na água ou em um ambiente úmido, que facilite a fecundação através do espermatozoide fecundando o óvulo. Okay? Seria a fecundação externa ou fertilização externa. Okay? Desenvolvimento embrionário humano. Quando a formação do zigoto, certo? Esse zigoto ele vai se dividir em duas células, certo? Depois em 4 células, 8 células, 16 células e assim por diante, chegando ao blastocisto. A partir daí, a formação de quem? Do feto. Certo? Aí temos aqui o feto com 4 semanas, com 10 semanas, 16 semanas e com 20 semanas. E ocorrendo o desenvolvimento desse ser vivo em formação até ele chegar o momento de nascer, certo? Animais ovíparos. Esses animais ovíparos são aqueles animais que após a fecundação eles põem óvulos. Tá? Esses óvulos, tá? Eles têm um embrião dentro. Durante a formação do ovo, ele tem o que? É um material nutritivo. Esse material nutritivo vai nutrir o embrião que está dentro do ovo, fazendo com que ele se desenvolva até o seu nascimento. Além disso, esse ovo ele é impermeável, não entra água, mas é permeável a gases. Exemplo, o gás oxigênio, para que ocorra a respiração celular e também para que seja excretado o gás carbônico, ok? Isso, certo? Ele é permeável a gases por causa que ele é formado por carbonato de cálcio, ou seja, ele vai facilitar a entrada de gás e a saída, ok? Seria os animais ovíparos. Animais vivíparos. Os animais vivíparos são aqueles animais que mantêm o embrião dentro do seu corpo. Nesse caso, é dentro de um órgão chamado útero. Tá?
E para que esse embrião se desenvolva e chegue à fase onde ele vai nascer, ele é nutrido através de um órgão materno que é a placenta, onde vai fornecer nutrientes para esse embrião se desenvolver e nascer. Tá? Seriam que os animais vivíparos, exemplos, os mamíferos. Ok? Em relação aos animais ovovivíparos, esses animais, após a fecundação, há uma formação de um ovo, tá? Onde esse ovo tem um embrião, mas só que esse ovo, esses animais eles não vão pôr esse ovo, diferente de outros animais. Esse ovo vai ficar retido dentro do corpo da fêmea até que esse embrião, ou seja, se desenvolva e chegue à fase de nascer. Seria o que? Os animais ovovivíparos. Esse ovo, quando está sendo formado, ele tem a presença de nutrientes. Esses nutrientes vão fazer com que esse embrião que está dentro desse ovo, dentro do corpo desse ser vivo, consiga se nutrir e se desenvolver. Okay? Seriam os animais ovovivíparos. Reprodução assexuada em animais. Essa reprodução assexuada em animais não envolve a formação de gametas, nem gametas masculino, nem feminino, certo? Os animais que são formados a partir da reprodução assexuada, eles são animais geneticamente iguais aos ancestrais, ou seja, são clones, são idênticos. Existem dois modos de reprodução assexuada, que é o brotamento e regeneração de fragmentos. O brotamento, nesse caso, seria um exemplo a hidra, tá? Ou seja, o broto, certo? Ele surge a partir de divisões celulares, certo? O material genético da hidra, ou seja, a original. Ou seja, com essa divisão, a formação do broto vai aumentando essas células, ou seja, a divisão, o aumento das células, e o broto ele vai o quê? Vai se desenvolvendo. Certo? Vai chegar a um certo tamanho, certo? Com o aumento dessa divisão celular, com esse aumento da divisão celular, que o broto vai ficar no tamanho em que ele já pode se destacar da hidra e ter uma vida própria. Seria a reprodução sexuada através do brotamento. Ok? Regeneração de fragmentos. Essa regeneração de fragmentos é quando um determinado animal, exemplo, uma estrela do mar, há uma quebra do seu braço, certo? E esse braço que foi quebrado, ele pode ser regenerado a partir das divisões celulares que ocorrem, gerando um braço idêntico ao outro que foi quebrado dessa estrela do mar. Certo? Lembrando que esse braço que foi perdido ou quebrado, certo? Se ele tiver uma porção do disco central da estrela do mar, ele pode se regenerar e dar origem a um novo animal, que seria idêntico à estrela do mar original. Okay? Seriam os dois tipos de reprodução assexuada: brotamento e regeneração de fragmentos. Reprodução sexuada e variabilidade genética dos descendentes. Por exemplo, essa variabilidade genética ocorre principalmente em animais que se reproduzem sexuadamente. Ou seja, existe uma variabilidade genética onde um ser vivo, por exemplo, descendente de um pai e de uma mãe, ele não vai ser geneticamente igual ao seu pai e sua mãe, mesmo tendo genes do pai e da mãe. Tá? Ou seja, existe uma variabilidade genética, onde essa variabilidade genética permite a ele a se adaptar ou sobreviver
as mudanças que possam ocorrer naquele ambiente, impostas por aquele ambiente, como mudanças climáticas na composição da água, certo? Por isso que é importante a existência dessa variabilidade genética, principalmente que ela ocorre nos animais que se reproduzem sexuadamente. Já em relação aos animais que se reproduzem assexuadamente, uma vantagem deles é que o material genético do filho vai ser igual ao dos pais, certo? Ou seja, vai ser um clone. Se não ocorrer nenhuma mudança no ambiente, essa espécie de seres vivos que se reproduzem assexuadamente irão sobreviver, certo? Agora, uma desvantagem desses animais que se reproduzem assexuadamente é que eles não têm a variabilidade genética e se ocorrer uma mudança no ambiente, como por exemplo, mudanças climáticas, composição da água, do solo, certamente esses animais que se reproduzem assexuadamente, eles irão morrer ou serem extintos, porque eles não têm essa variabilidade genética, ok? Trazendo para o lado humano em relação à variabilidade genética, certo? Por exemplo, pessoas de cor mais escuras, elas têm menos chances de desenvolverem câncer de pele. E já as pessoas de cor mais clara, elas têm uma maior chance de desenvolver o câncer de pele. Então isso é muito importante, a variabilidade genética nos descendentes, nos seres vivos, nos animais, tá? Possibilitando a sobrevivência dos mesmos. E a nossa atividade sobre o tema da nossa aula de hoje, sobre reprodução assexuada e sexuada, é a seguinte: a primeira questão, explique como ocorre a fecundação interna. Segunda questão, por que alguns animais são classificados como ovíparos, vivíparos e ovovivíparos? Explique. Terceira questão, enumere as vantagens e desvantagens das duas formas de reprodução, tanto assexuada como sexuada. Ok? Obrigado e até a próxima aula.